graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Jesus está aqui. Aleluia. Ele está fazendo a sua obra já, desde o primeiro louvor. Antes de você chegar, Ele já tinha organizado tudo. Tudo é dele, tudo é dele, tudo é do Senhor, tudo é para Ele. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade, tudo que a gente fala, tudo que a gente respira, tudo é Jesus Cristo em nós. Amém, irmãos? Vamos orar para começar. Vou aproveitar que os irmãos estão de pé ainda. Vamos orar para Deus continuar falando conosco, continuar ministrando no nosso coração. E a gente quer que Ele encha a nossa vida, quer que Ele encha a nossa alma, a gente quer que Ele transborde em nós. Mas a palavra de Deus vai dizer como. Ela vai nos mostrar como é que a gente se esvazia, para que Deus possa ocupar esse espaço, possa ocupar esse coração. Amém? Ora comigo nesse momento. Vamos pedir para Deus falar conosco através da sua mensagem, através da sua palavra, no nome de Jesus. Que momento gostoso esse com o Ministério Louvor. Eu queria ousar aqui, pedir que os irmãos no final da mensagem pudessem cantar novamente essa música. Não sei se é possível, mas se os irmãos puderem, depois da mensagem, cantar novamente, enche-me, Senhor, vai ser maravilhoso. Ore ao Senhor. Deus eterno, querido, tudo é teu, essa igreja é tua, esse momento é teu, esse louvor é para ti, nossa alma, nosso coração é para ti, Senhor, essa transmissão é para ti, e tu mandas em tudo aqui. Faz como tu queres, que teu Espírito Santo venha neste momento nos nossos corações, na nossa vida, na nossa alma, na nossa existência, encher e transbordar com tudo aquilo que tu queres dizer para nós nesta noite. Senhor Jesus, fala conosco. Deus, eu não sei o que os irmãos precisam, eu não sei nem o que eu preciso às vezes, mas tu és Deus. Tu sabes todas as coisas, tu sabes a necessidade de cada um, tu sabes o que cada um está passando. Então eu rogo agora o teu nome, Senhor Jesus, que tu venhas do céu com teu poder, com teu Espírito, e sonde esse coração onde ele estiver. Entra nessa mente, esquadrinha, Deus, cada lugarzinho dessa mente, dessa vida. Olha os caminhos que Ele tem traçado, Deus, e em nome de Jesus, que a Tua palavra, que saia desse púlpito nessa noite, cada leitura, cada versículo, cada sílaba, cada, Senhor, vocábulo, cada som, seja impregnado do Teu Espírito a partir do momento que saia daqui, e seja transformado na necessidade desse irmão, que Teu Espírito fale fortemente a vida dele, fale ao coração dele, e que a vida dele em nome de Jesus seja transformada para sempre, porque nós sabemos que é assim que tu fazes. Onde tu chegas tu muda, onde tu chegas tu abençoa, onde tu chegas tu liberta, tu cura, tu faz a tua obra, tu transforma a realidade de todos nós, e nós te glorificamos e te exaltamos por isso, desde agora e para todos sempre, e pelos séculos dos séculos. Faremos isso na tua presença, assim nós cremos, em nome de Jesus. Tome o seu assento, meus irmãos. Glória a Deus. Irmãos, que alegria estar aqui mais uma vez com os irmãos. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Atos, capítulo 9. A exposição que vamos fazer nessa noite está nesse capítulo conhecidíssimo no livro de Atos, a história da conversão de Saulo. Irmãos, essa história, se você não conhece, você vai conhecer nessa noite, mas provavelmente você já ouviu falar. Se você ouviu falar e não lembra, você vai relembrar, e a minha intenção é trazer à tona, trazer à nossa memória, à nossa lembrança, alguns pontos que saltaram a meus olhos a partir do momento em que eu comecei a meditar nessa passagem, nessa história tão conhecida. E afinal de contas, nós sabemos que a palavra de Deus,
ela se renova a cada instante, a cada momento que a gente lê a palavra de Deus. Cada versículo, se você lê um versículo hoje, você vai ler esse mesmo versículo amanhã. Deus vem, Ele entra na sua palavra, o Espírito Santo ministra em nós algo novo, algo diferente, é um renovo para a nossa alma, é algo que a gente está precisando para aquele momento. O Espírito tem algo para dizer para você nessa noite, através da história da salvação de Saulo, da conversão de Saulo, porque Ele falou comigo através dessa história, e Ele tem algo para falar conosco através da sua palavra, amém? Vamos ler novamente a história que está em Atos, a partir do capítulo 9, versículo 1, leremos até o versículo 18 ou 19, como diz aqui na minha tradução, amém? Vocês acompanham aí na versão de vocês, Atos, capítulo 9, a partir do versículo 1, amém, irmãos? Acompanhem aí. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Versículo 3: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Versículo 6: mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Versículo 9: esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Versículo 10: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai-te à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Versículo 17: então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Versículo 19: e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém, irmãos? Até aí. Irmãos, quando eu estava meditando nessa história, a história de Saulo, a história da conversão de Saulo, eu fiquei tão feliz com as conclusões que eu cheguei, né? Porque Jesus é assim, Ele faz coisas grandes, maravilhosas. Só é a gente abrir um pouquinho o olho, tentar entender o que está escrito na sua palavra, e Ele vai mostrar para a gente o que Ele é capaz de fazer.
E a história da conversão de Saulo é uma dessas histórias que você lê e você fica abismado, você fica extasiado, você fica feliz, você fica contente. Minha intenção nessa noite, meu irmão, é que se você sentir um pouquinho da alegria, um pouquinho do êxtase, um pouquinho da animação que eu senti ao reler essa história e ao meditar sobre esses versículos, eu vou estar bastante satisfeito na minha intenção. Mas eu tenho certeza que o que Deus tem para você é muito maior do que eu penso, muito maior do que eu imagino, muito maior do que eu intenciono aqui nessa noite. Deus tem para você maravilhas do céu, maravilhas do seu Espírito Santo para te falar nessa noite e vai te fazer feliz, porque a história de Saulo é uma das maravilhas que Jesus fez na vida dele, e ela trata um pouquinho sobre a vida, sobre o sentido da vida. E você pode pensar, vai o irmão falar sobre o sentido da vida, que papo estranho, né? Que papo complexo, falar sobre a concepção de vida, falar sobre o sentido da vida. Mas não dá para falar de Paulo, da vida de Paulo, da forma como Paulo vivia antes, sem falar de sentido da vida, sem falar de qual era o sentido da vida para Paulo, antes e depois da sua conversão. É preciso falar sobre o sentido da vida. E a primeira coisa que eu tenho para dizer nessa noite, para cada um de nós que estamos aqui, ou para cada um de nós, melhor, que fazemos parte da igreja de Cristo, que fazemos parte do corpo de Cristo, que o sentido da vida da igreja se resume em um único nome, se resume em um único ser, uma única palavra. O sentido da vida da igreja, o meu sentido da vida, o seu sentido da vida, se é que você aceitou esse Cristo como Senhor da sua vida, se chama Jesus Cristo. Ele é a razão de viver da igreja, nada mais, se resume em seu nome. Jesus é o sentido da vida do crente. Jesus é o sentido da nossa vida, da nossa existência. Nós levantamos de manhã pensando em Cristo, nós respiramos Jesus, nós falamos de Jesus o tempo inteiro. Esse é o sentido da vida da igreja, é Jesus, é Deus, é o Senhor. Não importa o que a gente tem, o que a gente não tem, não importa a circunstância, Ele é digno de tudo, tudo vem dEle, e tudo é para Ele, e a Ele glória, honra e louvor. Tudo está nas mãos dEle, tudo pertence a Ele, é dEle. Então o sentido da nossa vida é Jesus. Mas nem sempre é assim, nem sempre é tão fácil, nem sempre a gente acha dessa forma, nem sempre a gente age dessa forma. Às vezes nosso trem está num trilho meio cambaleante, está num trilho direcionado ainda meio que apontando para o lado errado. Sabe por quê, irmãos? Não é muito culpa nossa, e é um pouco, porque somos culpados dos nossos próprios pecados, mas é que a gente foi ensinado assim, desde pequeno, né? Desde a infância. Você quer ver? O sentido da vida, para quem não conhece a Jesus, o sentido da vida, para quem não é cristão, é ter. Quer ver? Veja se não é, me prove o contrário. É ter. Tudo o que você é o que você tem para os que estão lá fora. Você é o que você tem, você é o que você pode demonstrar, você é o que você aparenta, você é o que as pessoas conseguem ver a seu respeito, você é o que você consegue acumular, você é o que você consegue comprar. É por isso que às vezes nos angustiamos, porque a gente aprendeu desde pequeno que essa roupa é nossa, que a gente precisa ter uma casa melhor, que a gente precisa ter uma vida melhor, porque a gente é o que a gente tem. Fomos ensinados assim desde pequeno. Não é à toa, irmãos, que também na palavra de Cristo, nos evangelhos, se a gente olhar lá para Marcos, capítulo 8, versículo 37, o próprio Jesus, numa abordagem extremamente interessante para os seus discípulos, ele fala: o que daria o homem em resgate da sua alma? O que daria o homem em resgate da sua alma? Irmãos, será que ele não daria tudo que ele acumulou? Será que ele não entregaria todos os seus celeiros, para usar a expressão de Marcos capítulo 8, será que ele não daria todo o seu conhecimento acumulado em troca da sua própria vida, em resgate da sua própria alma? É uma questão interessante, meus irmãos, porque o sentido da vida para a igreja é Jesus, mas para o resto do mundo é aquilo que ele tem, que ele pode acumular, que ele pode conquistar, que ele pode aprender, é aquilo que ele acumulou para si, os projetos de vida, a intenção de chegar
nas suas metas, seus próprios objetivos egoístas. Isso faz do mundo o que o mundo acha que é. E Paulo era assim. Paulo era desse jeito. Paulo tinha uma vida, meu Deus, que vidinha linda. Que vida bem construída, que alicerce, né? Era o que parecia ser. Irmão, se a gente vai falar de Paulo, é preciso falar daquilo que ele construiu na sua vida. E preste atenção, nesse momento, eu deixo o tema da mensagem da nossa reflexão sobre a conversão de Saulo nessa noite. É Jesus Cristo, o fim da linha. Jesus Cristo, o fim da linha. Sabe por quê? Porque para uma vida sem freio, para um trem descarrilhado, para uma vida cujo alicerce foi construído numa estrutura errada, bamba, para um trem que está a fim de passar de todo mundo para ter mais. Jesus é o fim. Ele é o limite. Você não passa de Jesus, você não vai além dele. Jesus, ele impõe freio, ele põe ponto final para a tua vida desregrada, para a tua vida sem limite, para a tua vida construída sobre um alicerce de pecado, para uma vida construída em um alicerce de arrogância, de um alicerce em que você bate no peito e diz assim: eu sei, é assim mesmo, é desse jeito que faz, tudo é meu, eu conquistei, eu criei para mim. Jesus é o fim da linha. E preste atenção, irmãos, porque isso é a lógica de toda a história que a gente vai ler aqui, a gente vai refletir versículo a versículo da conversão de Paulo. Preste atenção, Jesus, ele é o fim da linha para um trem sem freio, mas ele também é a primeira estação, o ponto de partida, o ponto de ruptura, o ponto de inflexão, o ponto de mudança que te leva para a vida eterna com Deus. É Ele quem faz isso. É esse Jesus que estava trabalhando aqui nessa noite. Vocês viram? Vocês estavam prestando atenção no que estava acontecendo? Era Ele. Ele é o ponto de mudança. Ele é o fim da linha da tua vida sem rumo, da tua cegueira espiritual. É Jesus de Nazaré. Ele é o Senhor que pode salvar a tua alma do inferno. Ele é o Senhor que pode mudar os teus trilhos para sempre. Vamos dividir então a nossa reflexão em duas partes. A primeira parte da história de Paulo, que vai do versículo 1 do capítulo 9 até mais ou menos o versículo 9 do capítulo 9. Vamos chamar de uma vida sem freios, ou um trem sem freios. Se a gente tivesse que alegorizar, criar uma alegoria para a vida de Paulo, eu diria que Paulo tinha uma vida que era um trem-bala. Ele era um verdadeiro trem-bala. Era um trem-bala sem freio algum, que passava por cima de tudo e de todos, para concretizar aquilo que ele acreditava ser a verdade, aquilo que ele acreditava ser a sua vida perfeita, aquilo que ele acreditava ter, todo o seu conhecimento e a sua vida. E o segundo momento da nossa mensagem, da nossa reflexão, que vai a partir do versículo 10 até o versículo 19, vamos chamar os trilhos da vida eterna, os trilhos da salvação de Deus. Amém, irmãos? Eu criei aqui, pedi para o irmão colocar essa primeira figura para ilustrar essa primeira parte da nossa reflexão. Paulo era um trem-bala. Vamos entender isso no texto? Capítulo 9, versículos 1 e 2. Começa falando, irmãos, que Paulo respirava ameaças de morte contra aqueles que seguiam o caminho do Senhor. Irmãos, Paulo não era ninguém ignorante. Paulo não era ninguém burro, ele era inteligente. Vamos tentar criar um paralelo aqui. Tentar criar, se Paulo vivesse nos nossos dias, como é que ele seria, né? Ele seria um homem inteligente, seria um homem criado, a Bíblia diz, ele foi ensinado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era uma autoridade religiosa, farisaica, importante da sua época. Então, Paulo estudou aos pés e aprendeu aos pés de uma autoridade farisaica, né? Era como se fosse assim, por assim dizer, vamos dizer, a USP farisaica do seu tempo,
a Harvard dos fariseus, né? Ele era inteligente, era um homem de autoridade. Veja, nasceu em Tarso, Paulo de Tarso, mas foi criado e ensinado em Jerusalém. Jerusalém era a capital religiosa daquela época, né? Ou a capital religiosa dos judeus. E ele estava em proximidade ali com os sacerdotes, ou com os principais sacerdotes. A gente vê nos primeiros versículos do nosso texto que ele se aproximou das autoridades, do principal sacerdote. Em algumas traduções vai dizer do sumo sacerdote, que é o sacerdote principal. Ele pediu cartas, pediu autorização. Então ele tinha acesso à autoridade, era inteligente, tinha sido ensinado na lei. Ele mesmo diz, falando dele mesmo, lá em Atos capítulo 22, dizendo assim, para um monte de fariseu que estava próximo dele: eu era assim como vocês, fui criado no zelo da lei. Ele era zeloso, era obstinado, era teimoso, mas também era um homem mau. Era um homem mau. Ele autorizou a morte de muitos cristãos. A Bíblia diz que na ocasião da morte de Estevão, que era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, quem estava ali era Paulo. Aqueles que o apedrejavam colocaram suas capas aos pés daquele que estava ali, que era um homem, a Bíblia diz, chamado Saulo. Ele autorizou mortes, ele perseguia, ele prendia, ele afligia, tudo em nome daquilo que ele tinha, do seu conhecimento, daquilo que ele construiu. Paulo era um trem-bala descarrilhado, capaz de passar por cima de tudo, capaz de passar por cima de todos, porque ele construiu a sua concepção de vida. E lá vamos nós mais uma vez falando de sentido e concepção de vida. A sua concepção de vida, a sua razão de existir. Por que ele levantava a cabeça do travesseiro toda manhã? Era em nome disso, e era por isso. E ele respirava ameaças, porque Jesus, quem era Jesus para os fariseus, irmãos? Era um homem morto, era um homem condenado na cruz do Calvário. E um homem morto não era digno de nenhuma adoração, não era digno de um serviço. A própria Bíblia diz dos fariseus, falando com o próprio Jesus, lá nos evangelhos, diz assim, os fariseus: sendo tu homem, fazes Deus a ti mesmo? Vejam só, sendo tu homem, fazes Deus a ti mesmo. Isso era o fariseu falando para Jesus, dizendo assim: tu não é digno de nada, tu não é o Messias para nós. Porque os fariseus tinham na cabeça que o Messias seria algo diferente, seria algum libertador político, religioso, algo que fosse libertar economicamente a situação da sua nação. Mas Jesus se apresentou como Senhor da vida das pessoas, o pão da vida, a luz do mundo, o caminho, a verdade. Isso era escândalo para os judeus. O próprio Paulo, falando lá em 1 Coríntios, ele se refere a Jesus. Ele diz assim: Jesus Cristo é escândalo para os judeus. Escândalo, era um escândalo servir e adorar um homem que foi morto no madeiro, condenado. Loucura para os gentios, mas ele é Jesus a quem servimos e quem adoramos. O sentido da vida da igreja, o sentido da minha e da tua vida, este é o nosso Senhor, que está vivo, ressurreto, reina e domina sobre tudo e todos. Tudo é dele, tudo é para ele. Irmãos, Paulo era um trem descarrilhado. Ele cria que tudo que ele fazia estava certo. Ele tinha arrogância suficiente para passar por cima de quem quer que fosse, levar preso, levar cativo para Jerusalém, afligir, matar se fosse preciso. Ele batia no peito com a autoridade que havia recebido até do próprio sumo sacerdote, para fazer o que ele tinha que fazer, para arrasar o que ele tinha que arrasar. Era um homem obstinado, teimoso, cabeça dura. Esse era Paulo, com seu estilo de vida, com sua inteligência, com seu modelo mental. Eu queria só abrir um grande parênteses nessa noite, falar de mais um exemplo de estilo de vida, que é o estilo de vida de Jó. Só para citar mais um exemplo, irmãos, para a gente relembrar um pouco da história de Jó, para ilustrar mais um exemplo. Vamos abrir esse parênteses aqui, vamos falar de Jó. Jó também tinha um estilo de vida próprio. Ele também levava a sua vida e levava muito bem. Só que Jó não era um homem mau, ele não era um homem ruim como Paulo era um homem bom. A Bíblia diz que Jó oferecia sacrifícios em favor de si mesmo todos os dias a Deus, e até mesmo em favor de todos os seus filhos, porque se porventura algum de seus filhos tivesse pecado, ele já teria feito o pedido de perdão a Deus, o sacrifício. Então Jó era um homem piedoso, era um homem temente a Deus.
Mas vejam o que aconteceu com Jó. A Bíblia diz que Satanás, ao sair a rodear pela terra, é o jeito dele, né? Cuidado, Satanás, ele rodeia, ele fica bramando, querendo nos tragar. Mas não foi de Satanás a primeira palavra sobre Jó, foi de Deus. Não foi Satanás que tentou. A gente às vezes pensa assim, foi Satanás que foi lá tentar. Não, foi Deus o primeiro a falar. Se você seguir a história de Jó, o primeiro a falar sobre Jó foi o próprio Deus. Deus chega para Satanás e diz assim: vês o meu servo Jó? Irmãos, eu queria pedir licença até para dizer isso, eu não sei se é possível, mas era como se Deus tivesse orgulho de Jó. É ou não é? Como se Deus batesse o peito dizendo assim: vês o meu servo Jó, temente. E Satanás, ele mostra na sua frase seguinte a sua concepção de vida. Qual era a concepção de vida de Satanás? Vejam só se ele não revela nessa frase a respeito de Jó. Quando Deus diz assim: vês o meu servo Jó, Satanás, pele por pele, tudo que tem dará ao homem em favor de sua vida. Tudo que tem. Qual era a concepção de vida do diabo? É ter. Para Satanás, você é o que você tem, você é o que você acumulou, você é o que você construiu. E aí Deus chega para Jó, aliás, para o inimigo, e diz assim: vai, toca em tudo que ele tem, toca nele, mas preserves a vida dele. E aí foi tocar na vida dele, e aí a vida de Jó vira de cabeça para baixo. Ele perde tudo que ele tinha construído, tudo que ele tinha conquistado até então. A vida dele entra num marasmo de dor e de doença. Aí chega a esposa de Jó. Veja qual é a concepção de vida, qual é o sentido da vida da esposa de Jó. A esposa de Jó chega para Jó e diz assim: ainda mantens a tua integridade? Vejam só, irmãos, ainda mantens a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre de uma vez. Porque na cabeça dela, a concepção de vida, o sentido da vida era ter. Se você não tem, você perdeu tudo, é melhor morrer. Para que manter a integridade a Deus? Para que manter o serviço a Deus, se o sentido da vida é ter? Irmãos, chegam os amigos de Jó. Você pensa que os amigos de Jó, tudo crente, né? Chega para Jó e diz assim: Jó, revela os teus pecados, és um homem amaldiçoado, com certeza você está escondendo algum pecado oculto, com certeza você está escondendo aí a sua malícia, sua maledicência começar a afligir Jó, porque na concepção deles, Jó tinha perdido tudo que tinha por causa da seu pecado. Na cabeça deles, o sentido da vida também era ter. Irmãos, cuidado, porque Satanás roda ao nosso redor, querendo nos tentar. Todos os dias nós levantamos a cabeça do travesseiro, Satanás se aproxima de nós e diz assim: de forma alguma morrereis, come aqui da maçã, vem atrás dela. O sentido da vida é ter, o sentido da vida é acumular, o sentido da vida é aquilo que você consegue juntar nos seus celeiros. Mas aquele que conhece Jesus Cristo, conhece a verdade, sabe que o sentido da vida é Ele, porque tudo é dele. E a gente está mal acostumado, porque a gente aprendeu desde a infância que essa roupa que a gente veste é nossa, que o óculos é nosso, que porque eu pago a conta de energia, então a luz da minha casa é minha, a minha casa é minha. Mas irmãos, tudo é de Deus, tudo voltará para Deus, e teremos que prestar contas a Deus de todas as coisas. Não caia na armadilha do diabo. E Jó, aflito, angustiado, ele pergunta a Deus, e Deus, lá para o final do livro de Jó, chega para Jó e ele faz uma pergunta interessante. Ele pergunta para Jó assim: Jó, onde tu estavas quando eu fundei a terra, ou quando eu criei os fundamentos da terra? Onde tu estavas quando eu criei todo o universo, quando eu estendi o universo da minha frente, quando eu criei todas as estrelas? Onde tu estavas? Quem me aconselhou? Quem me deu conselho? Quem me deu instrução para eu fazer tudo o que eu fiz?
Foi a resposta de Deus para Jó. E aí Jó cai em si, cai a ficha. Eu acho que vale a pena ler, irmãos, para a gente encerrar esse grande parênteses. Jó, capítulo 42, é uma poesia de Deus para a nossa vida. É uma poesia de Deus. A confissão de Jó, no finalzinho do livro, é algo tremendo. Escutem só. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, eu falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sabe o que significa isso que Jó falou? Meus olhos te veem. Significa que está caindo a ficha de Jó. Significa que Jó está dizendo assim: é verdade, Deus, tudo é teu, nada é meu. Aquilo que eu tinha não era meu, era teu. Aquilo que eu achava que havia acontecido comigo, o destino da terra, nosso tempo, nossa realidade. O livro de Jó é um pouco do controle que Deus tem sobre todos e sobre tudo. Às vezes a gente se aflige porque a gente acredita que as coisas não estão dando certo, as coisas vão para um lado e não dá certo, vai para o outro. Às vezes o trilho da nossa existência não está bem equilibrado, mas irmãos, entenda nessa noite, tudo é de Deus. Entrega a tua vida a Ele e você vai ver Ele fazer maravilhas a teu respeito. Paulo era um trem descarrilhado. A essa altura ele não fazia ideia do que Deus ia fazer na vida dele. Ele estava capaz de fazer de tudo, passar por cima de todos, e ele tinha debaixo do braço a autorização do sumo sacerdote. Olha só que importante. Deus é dono de tudo. Ele tinha autorização, autoridade, batia no peito: vamos para Damasco, vamos prender todo mundo. Mas aí, irmãos, ele encontra Jesus. O versículo 4 do texto que a gente leu mostra aí Paulo, primeiro, caindo por terra. O versículo 6 tem uma expressão que diz assim: te dirão o que convém fazer. O versículo 8 diz assim: abrindo os olhos, não podia ver. Vejam só o que aconteceu com Saulo. Caminho de Damasco, brilha uma luz ao redor dele, e ele cai no chão. Sabe o que significa cair no chão? É cair de toda arrogância, é cair de todo o destino obstinado que ele tinha. Ele caiu, se estabanou no chão, e a luz brilhava ao redor dele, e ele pergunta: quem és, Senhor? E aí Jesus responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí Jesus diz assim: mas faz o seguinte, agora que tu estás estabanado no chão, levanta e vai para a cidade, e vão te dizer o que te convém fazer. Sabe o que significa te dirão o que convém fazer? Aqui você não vai dizer o que vai fazer mais, não é mais você quem manda. Eu te derrubei no chão, agora levanta e vai para dentro da cidade. Você não tem mais autoridade, a tua autoridade foi para o chão junto contigo. Levanta sem autoridade nenhuma, porque lá na cidade vão te dizer o que te convém fazer. E ele levantou e nada podia ver, não podia enxergar. Sabe o que significa ficar sem enxergar? Sem direção, sem rumo. Irmãos, isso que aconteceu com Paulo, isso que aconteceu com Saulo, é um pouco do que acontece quando Jesus aparece na nossa vida, quando Jesus brilha ao nosso redor, quando nós somos impactados pela mensagem de Cristo, quando Jesus começa a mexer nos pauzinhos para te tocar, para te influenciar. E eu tenho certeza nessa noite que Jesus está te
mexendo com você. Eu tenho certeza que Ele já brilhou ao redor da tua vida. Não é à toa que o louvor aqui foi maravilhoso. Não é à toa que você ficou estremecido com o que você ouviu. Não é à toa que você está perturbado com o que você está ouvindo agora, se perguntando, será que faz sentido isso? Isso é Jesus que está brilhando ao teu redor. É o Espírito Santo que está entrando em cada palavra, o teu coração, e está dizendo assim: ei, eu quero falar contigo. Isso que eu fiz com Paulo, eu quero fazer na tua vida. Deixa eu brilhar ao teu redor. Sai desse teu paradigma, dessa tua mente cauterizada, desse teu estilo de vida. Deixa esse trem descarrilhado de lado. Deixa eu puxar o freio da tua vida nessa noite, e você vai ver o que eu sou capaz de fazer. E eu te digo, irmãos, uma verdade nessa noite: quando Jesus chega, quando Ele entra, quando Ele se aproxima, Ele faz alguma coisa acontecer. Ele não se aproxima para não fazer nada. Ele não chega para sair inerte. Ele não chega num lugar para você não ver algo acontecer, algo estremecer. Quando o nosso Deus chega, quando o nosso Jesus chega, Ele transforma, Ele salva, Ele liberta. Algo diferente acontece. Jesus não chega e fica só caladinho em silêncio, que você não percebe que Ele esteve ali. Pelo contrário, se Ele tocar no teu coração, se Ele agir na tua vida, você vai se estremecer por dentro e vai dizer assim: meu Deus, eu não aguento esse Jesus. O que é que tu queres comigo, Senhor? Do mesmo jeito que Paulo gritou e disse: quem és? Nessa noite você pode gritar e dizer: quem és? Ele vai dizer: é Jesus Cristo que está querendo entrar no teu coração, que está querendo entrar na tua vida, que está querendo frear de vez o trem descarrilhado da nossa existência e transformar ela para sempre. Jesus é o fim da linha para Paulo, para o trem descarrilhado de Paulo, para o trem sem freio de Paulo, para o trem bala de Paulo, até bonitinho, até cheio de autoridade, até cheio de si mesmo. Mas quando ele encontrou Jesus, Jesus puxou o freio desse trem e disse: até aqui tu vais, levanta, cai, estava no chão, levanta, vão te dizer o que tu vai fazer. E ele estava cego, sem ter para onde ir. Quando Jesus se aproxima, Ele faz a obra, Ele faz algo novo, Ele faz acontecer algo diferente na nossa vida. Irmãos, chegamos em Atos capítulo 9, versículo 9. Vou pedir para o irmão mudar o slide. Esse versículo, Atos 9, 9, é mais ou menos o meio da história de Paulo. É o versículo da virada. Eu acho que todo cristão já teve um Atos 9, 9 na sua vida. Atos 9, 9, porque vejam só o que está escrito lá em Atos 9, 9. Diz assim, irmãos: esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Paulo estava perdido. O trem descarrilhado de Paulo já havia encontrado o seu freio, chamado Jesus Cristo. O freio do trem bala, chamado Paulo. Quando chegamos aqui no versículo 9, nós encontramos algo interessante. 3 dias. Eu fiquei pensando, refletindo na minha casa, dizendo: 3 dias, Senhor. Coitado de Paulo. Caiu no chão, estava sem ver, estava lá perdidinho, e passou 3 dias lá, amofinado. O que são esses 3 dias? Fiquei refletindo, e eu fiquei pensando: verdade, acho que nós como cristãos temos o nosso Atos 9:9 na nossa vida, como Paulo teve Atos 9:9 na vida dele. São os 3 dias sem ver, sem comer e sem beber de Paulo. Se eu tivesse que nominar, se eu tivesse que colocar um paralelo aqui do que seriam esses 3 dias da vida de Paulo, da vida de Saulo, que construiu a sua vida sob um alicerce errado, para esse trem descarrilhado, eu diria que ele tinha chegado à estação chamada Jesus Cristo. Nessa estação, Jesus Cristo, ele passou 3 dias sem comer, sem beber e sem ver. Sabe o que significa, irmãos, sem ver? Significa que ele precisou entregar tudo. Precisou entregar tudo. Lembra da autorização que ele levava debaixo do braço? Ele tinha pedido ao sumo sacerdote. Agora ele estava sem ver. Ninguém sabe nem para onde foi esse papel, se é que era um papel. Com certeza era uma autorização para prender, para levar preso. Era uma autoridade que ele tinha levado debaixo do braço. Tinha levado lá a assinatura da autoridade. Ele perdeu a visão, ele perdeu a direção, ele perdeu
ele perdeu a autoridade que ele tinha, ele estava sem rumo. Quando Jesus imprimiu freio em cima daquele trem, Paulo não podia ver mais nada, ele precisou entregar tudo. Ele valorizava a visão dele, valorizava. E ter visão às vezes significa isso, né? Ter visão significa você ter a capacidade de enxergar além. Paulo achava que enxergava além, achava que tinha a visão perfeita sobre o sentido da vida, sobre o sentido das coisas, e agora ele estava cego. A autorização não valia mais de nada, só se ele usasse a autorização para deitar a cabeça no travesseiro. A assinatura contra a igreja, a assinatura humana, a autoridade humana diante da autoridade de Deus, não vale nada, irmãos. Precisamos entregar a Deus aquilo que nós temos, nossa concepção de vida, nossa visão, aquilo que você dá valor, aquilo que você acha que é o que vai te levar adiante, e não é o que vai te levar adiante. Um dia sem ver de Paulo, na verdade foram 3 dias, mas se eu tivesse que dar um nome a um desses 3 dias, eu diria entrega. Foi necessário entrega. Ele precisou entregar o que ele via, ele precisou entregar a vida dele, ele precisou entregar a autorização que ele tinha, precisou entregar a visão de vida. Foi preciso entregar a autoridade que ele carregava em si. Quando você chega na estação chamada Jesus Cristo, a imagem está meio borrada, mas é um trem e tem uma pessoinha sentada ali triste. É a imagem de Paulo. Quando chega na estação chamada Jesus Cristo, ele teve que entregar tudo que ele tinha, toda a sua concepção de vida, porque ele já não enxergava mais nada. E o versículo diz mais: durante os quais nada comeu nem bebeu. Nada comeu nem bebeu. Sabe para que a gente come, para que a gente bebe, para que a gente se alimenta todo dia? É porque a gente precisa de energia para cumprir as nossas metas, é ou não é? A gente precisa de comida para dar força para a gente se levantar todas as manhãs, trabalhar, bater os objetivos de vida. E quando a gente fica sem comer, significa dizer que a gente não vê mais razão para ir adiante, a gente não vê mais razão de ir em frente. Sem comer e sem beber, até algumas pessoas que são depressivas, que estão em depressão, elas não têm apetite, elas perdem o apetite porque elas não veem mais razão de viver, elas não veem mais razão de se levantar de manhã, elas querem morrer. E Paulo, quando a sua vida foi para o ralo, foi para o chão, todo o seu castelo construído tinha ido por água abaixo, ele ficou sem rumo e sem sentido. Não valia a pena comer mais. Para que comer? Para que beber? Eu aprendi aos pés de Gamaliel, eu achava que eu estava certo. Irmãos, pense nesses 3 dias, Paulo lembrando das mortes que ele permitiu, ele dizendo assim: meu Deus, eu persegui a Cristo, e as pessoas que eu autorizei matar, aquelas pessoas que eu afligi, o nó que deu na cabeça de Paulo, a concepção de vida dele foi para o ralo, foi para o chão junto com ele, e ele dizia assim: meu Deus, todos os meus objetivos, toda a minha vida, tudo aquilo que eu construí, agora não é mais desse jeito. O que é que eu faço agora? Ele não via mais nada, ele precisava entregar tudo que ele tinha, e ele também precisava se arrepender. Sem comer e sem beber significa se arrependa. Se arrependa do caminho que você trilhou, se arrependa do seu trem-bala descarrilhado, se arrependa do caminho tortuoso que você fez. Seu sentido estava, a sua concepção de vida estava errada. Quando Cristo mudou a vida de Saulo, ele entrou em parafuso. Ele estava cego, amofinado. Não valia mais a pena comer, beber, porque o sentido da vida foi perdido para sempre. A Bíblia diz em 2 versículos à frente, acredito que no versículo 11, uma dica sobre esses 3 dias de Saulo, ou Paulo. Diz que ele estava orando. Quando Deus foi chamar Ananias, lá no versículo 11, diz assim: vai lá, porque ele está orando. E eu queria acrescentar a terceira coisa para esses 3 dias de Saulo. A primeira, entrega. Ele precisou entregar, estava cego. Ele precisou se arrepender, estava sem rumo, sem comer, sem beber, e ele estava orando. Sabe por que a gente ora? Porque a gente reconhece a necessidade. A gente reconhece a necessidade que tem de Deus. A gente reconhece que está vazio e diz assim: Senhor, se eu estava errado até aqui,
se minha concepção foi construída em cima de um alicerce completamente distorcido da realidade, então eu preciso de Ti. Paulo estava orando, ele estava clamando a Deus, para Deus dar uma luz no fim do túnel para ele. 3 dias sem comer, sem beber, cego e pedindo a Deus alguma direção. Essa é a estação chamada Jesus Cristo. E todos nós, enquanto cristãos, em algum momento chegamos à estação Jesus. Sim ou não? Aquela estação em que a gente diz assim: meu Deus, o que é que eu faço da minha vida agora? E aí a gente começa a segunda parte da mensagem, que para mim é a parte mais emocionante. Se a primeira parte foi um trem descarrilhado, um trem sem freio, a gente entra na parte em que Deus começa a trabalhar na vida de Saulo. A partir de Atos, capítulo 9, versículo 9, a partir de Atos, capítulo 9, versículo 10, a gente vai ver o Senhor dos Exércitos olhando para Saulo, lá na estação chamada Jesus Cristo, e fazendo a obra. Sabe o que é isso, irmãos? Sabe por que eu me alegrei fazendo essa reflexão na minha casa, sozinho? Eu disse assim: Senhor, Tu és bom demais. Esse nosso Jesus, Ele é incrível. Se eu começar a falar desse Jesus, eu me empolgo. Eu estava na casa do Giorgino fazendo uma visita a ele. A gente começou a conversar de Jesus, e aí a gente se empolga, porque esse Jesus, Ele é perfeito. Ele faz as coisas perfeitamente. Irmãos, quando Paulo chega na estação chamada Jesus Cristo, Deus nos céus, Ele não deixa Paulo lá. Ele não deixa Paulo perdido. Ele não deixa Paulo lá vazio, arrependido, entregue. Quando você chega nessa estação chamada Jesus Cristo, e aí permita eu usar essa expressão, irmãos, que é uma expressão muito comum no meio cristão, mas por assim dizer, é como se Deus se levantasse do seu trono, olhasse para você na estação e dissesse assim: ei, Ele chegou na estação Jesus, não vamos deixar Ele lá só, não vamos deixar Ele lá entregue às baratas, não vamos deixar Ele perdido e sem sentido, sem rumo. Ele entregou tudo, Ele já não consegue enxergar, Ele já não tem mais sentido nenhum na vida, Ele nem está comendo, nem está bebendo, e Ele está orando, pedindo direção. Quando Deus vê que você chega na estação Jesus, Ele levanta do seu trono e diz assim: vamos lá, vamos resgatar essa vida, vamos lá com o bonde da vitória, com o trem da salvação, com o trem da vida eterna, vamos colocar Saulo dentro dele e levar Saulo de vez para a presença maravilhosa de Deus e dizer para ele que a vida, o sentido da vida, o sentido da existência de agora em diante é outro, passa a ser Jesus Cristo de Nazaré, aquele que salva, batiza, liberta e é capaz de transformar a vida de todo homem, quer ele esteja descarrilhado, quer ele esteja sofrível em sua concepção de vida. Deus é capaz de parar o teu trem e é capaz de colocar você num trilho da vitória eterna com Deus. E isso é maravilhoso, isso é vibrante na história da salvação de Saulo. Vejam só o que Deus faz a partir de Atos capítulo 9, versículo 10. Saulo está lá em Atos 9, 9. E aí Deus bate na porta do irmãozinho chamado Ananias e diz: Ananias, dispõe-te. Deus toma atitude. Ananias teve logo uma visão. A Bíblia diz que Ananias teve uma visão. Deus se revelou a Ananias em uma visão. Irmãos, quando alguém chega na estação Jesus, começa a visão, começa a dom do céu, começa a língua estranha, começa a Deus fazer manifesta a sua vontade, as coisas começam a acontecer na igreja, porque ali Jesus quer salvar, Jesus quer transformar, amém? Eu creio nisso. E Ananias teve uma visão, e a visão de Ananias foi Deus falando com ele, disse assim: dispõe-te, vai lá na rua chamada direita. É interessante Deus dar um endereço, eu achei super interessante, Deus dando o endereço certinho. Sabe o que significa isso? Que Ele não perde o paradeiro de nenhum de nós. Ele sabe onde você está, Ele sabe em que etapa você passou.
Quando você chega na estação Jesus, principalmente, Ele vai saber o endereço da sua casa, Ele vai saber o endereço da sua existência, Ele não vai te deixar perdido. E às vezes a gente se questiona, a gente pensa: Deus, Tu não sabe onde eu estou, Tu não está me vendo, Tu não está me enxergando. Irmãos, não pense isso, Ele sabe exatamente onde você está. Fim dos 3 dias de Saulo, Ele disse: ei, eu sei onde Saulo está, ele está lá na rua direita, porque eu estava olhando para ele, eu estava ouvindo a oração dele, eu não deixei ele perdido. Quando você chega na estação Jesus Cristo, Deus não esquece você lá, Ele vai em seu resgate para te tirar da tua existência errada e te levar rumo à tua salvação eterna. Ele sabe exatamente onde você está. Não pense que passará inerte, passará invisível aos olhos de Deus, jamais. Vai lá, vai na rua que se chama direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E aí Ananias questiona a Deus. Ananias chega e diz assim: mas Senhor, Saulo é aquele trem bala descarrilhado, Saulo é aquele cara que está capaz de passar por cima de todo mundo, concepção de vida dele ali, meu Deus, questionou. Mas veja o que Deus diz. O que é que Deus diz, meus irmãos? Isso é tremendo, porque Deus diz assim, é mais ou menos assim: não interessa, ele chegou na estação Jesus. Quando alguém chega na estação Jesus, não importa por que caminho ele andou, não importa por que trilha de vida ele construiu, não importa o que ele era antes, o que importa é que ele entendeu que Jesus Cristo é o fim da linha para a vida antiga dele, e eu me levanto do meu trono agora e vou em direção ao endereço dele, vou em direção à casa dele, porque eu preciso tirar ele dessa realidade errada e levar ele para a minha presença eterna e bendita. Não interessa, vai-te embora, porque eu mesmo vou mostrar a ele o que ele há de padecer para entender os caminhos do Senhor. É isso que Deus faz quando a gente chega em Jesus Cristo, quando a luz de Deus brilha na nossa vida. E aí continua a história, irmãos. Ananias foi até a casa, bate na porta, entra e diz assim: irmão Saulo, o mesmo Jesus que te apareceu, ele me mandou aqui. Eu também achei interessante essa parte do versículo. Isso aí está lá no versículo 17. Entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou aqui, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho. Sabe o que significa isso? Sabe o que significa o mesmo Jesus? Ou, aqui na minha tradução diz assim: o próprio Jesus que te apareceu lá no caminho foi o mesmo que me mandou aqui, é o mesmo. Significa dizer assim, Deus não deixa a ponta solta. Ele não vai frear a tua vida e não vai te abençoar depois, vai te deixar perdido, vai te deixar sem rumo, vai te deixar cego na estrada, vai te deixar lá sofrendo no banquinho, sem saber para onde ir. Não, quando você chega na estação Jesus Cristo, Ele te freou, Ele te parou, Ele te brecou, mas Ele vai ao teu encontro, Ele vai amarrar as pontas soltas, Ele vai resolver aquilo que está pendente na sua cabeça, aquela dúvida que você tem, aquilo que você está ainda sem saber para onde ir. Ele vai e resolve. Ele amarra as pontas. Ele é o mesmo que breca, mas Ele é o mesmo que faz você subir no bonde da vitória. Ele é o mesmo que derruba você do trem da derrota, do trem da morte, da vida para o inferno, mas Ele é o mesmo que vai. Foi isso que Ananias fez. O mesmo que te derrubou é o mesmo que veio te levantar. Irmãos, a gente precisa reconhecer que a gente construiu uma concepção de vida errada, que Deus quer frear a nossa existência de certa forma, tão forte, que sejamos capazes de entender que Ele é dono de tudo, Ele é o dono da tua vida. Entenda isso nessa noite, deixa a luz do céu brilhar, para na estação chamada Jesus. Os 3 dias de Saulo, entrega, se arrepende e se esvazia. Se você nessa noite entender que precisa parar nessa estação,
eu convido você a entregar tudo que você tem. Entrega tudo que você tem. Tudo que você acha que tem, tudo que você acha que é seu, não importa, não interessa, é de Deus, é dele, está por enquanto na sua mão, é dele. Entrega, diz assim: é tudo teu, Senhor, é tudo teu. Essa camisa é tua, minha vida é tua, minha casa é tua. Entrega, se arrependa, se arrependa. Nossos caminhos foram caminhos tortuosos, caminhos de pecado, caminhos do mal. Se arrepende em nome de Jesus desse trilho errado, desse trem sem freio, desse trem sem bala. Não importa em que status a sua vida está, não importa quão gorda é a sua conta de investimentos no banco, não importa o quão sucesso você tem em seus empreendimentos, não importa se você também não está bem na sua saúde física, não importa, tudo é dele. Se arrependa dos caminhos que você trilhou até esse momento. E se você quer ser cheio de Deus nessa noite, se você quer se encher do Espírito Santo de Deus, então se esvazia. Se esvazia de toda arrogância, se esvazia de toda prepotência, se esvazia de toda a concepção que você traz dentro de si. Quantas vezes a gente não se senta e não escuta os irmãos tão humildes, só que a gente vai com o copo cheio, né? Em copo cheio, irmão, não entra mais nada. A gente só senta para julgar, só senta para apontar o dedo, só senta para falar do outro e falar mal. Esvazia da tua arrogância, esvazia o coração nessa noite, porque um coração vazio é um coração que está sentado nessa estação. E que Deus, quando observar a tua vida, quando abrir os olhos de Jeová sobre o teu coração, Ele vai ver: ali tem um homem entregue, arrependido e vazio. Vamos agora em resgate dele, vamos buscar essa vida, vamos buscar essa alma e levar ele para um outro patamar da realidade, para que ele conheça qual é a minha vontade para a vida dele. Isso é maravilhoso, irmãos. Vejam só o que Deus fez na vida de Saulo, vejam só o que Deus fez na vida desses irmãos. Eu queria concluir essa reflexão trazendo um conforto para o coração da igreja. Queria pedir já que os irmãos ficassem de pé. Irmãos, talvez você não se lembre, é isso que eu quero deixar por fim nessa noite. Eu estava conversando há uma semana atrás, mais ou menos, com os irmãos, e eu falei que eu me converti com um livrinho sem palavras, né? Eu me converti com um livro sem palavras. Nem todos conhecem a história do livro sem palavras, mas o livro sem palavras tem uma página amarela que é a página do céu, né? É a página do céu. E quando eu era criança, por volta dos 14, 15 anos, eu me converti ouvindo essa história. A página amarela, a página do céu, eu quero estar lá. Ruas de ouro, paz eterna, presença de Deus, o sol da justiça vai brilhar lá o tempo inteiro, não tem aflição, não tem dor, não tem doença. Eu quero e eu vou. Só que a próxima página do livro sem palavras é pecado. E aí a frustração, né? E lá não entra pecado, eu não vou. Deixa eu ficar aqui que eu sou cheio de pecados. Mas aí vem a próxima página, que é a página de Jesus. Você pode ir para lá. Deus pode fazer você subir nesse trem da vitória. Só é você chegar na estação certa. Só é você chegar na estação chamada Jesus. E eu quero lembrar a você, para conforto da sua alma, como Deus confortou a minha alma, através dessa palavra. Ele diz assim: você lembra daquele dia? Você lembra o dia em que você disse sim para Deus? Você lembra o dia em que você disse sim para Jesus? Eu me lembro do meu. Você lembra do seu, talvez. Aí, através dessa história de Paulo, através dessa história de Saulo, é Deus dizendo assim: ei, naquele dia você chegou na estação, Jesus. Naquele dia eu me levantei do meu trono, eu enxerguei a tua vida, eu enxerguei a tua alma, eu enxerguei a tua existência,
e eu me levantei do meu trono, eu fui até o teu endereço, eu fui até onde tu estavas, eu vi que tu estavas arrependido, eu vi que tu estavas vazio, e eu derramei o meu Espírito Santo sobre a tua vida. Lembra nessa noite, desse dia, Deus está te fazendo resgatar e relembrar do dia em que você disse sim para Ele, e Ele está dizendo: eu não esqueci esse dia, eu me lembro muito bem, porque a todo mundo que chega na estação chamada Jesus Cristo, eu levanto nos céus e desço em direção a Ele para abençoar, resgatar e para colocar Ele em cima do trem da vitória, em cima do trem da minha presença, e carregar Ele, encher Ele, transbordar Ele do Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, o Espírito que nos guia até os dias de hoje. Lembra disso, irmão, lembra disso. E se você não conhece ainda, se você ainda é esse trem bala, hoje é o seu dia. Deus está te olhando do céu, esperando você sentar na estação e entregar a sua vida a Ele. Eu queria ler para encerrar Tito, só para encerrar, irmãos, rapidinho, vamos ler, que é o texto que está no último slide aqui. É o slide da vitória, é o slide da entrega, é o slide dos braços abertos. Agora eu sou teu, agora tu és o sentido da minha vida. E lá em Tito, diz assim, ó, deixa eu só achar aqui, irmãos. Ai, Jesus. Glória a Deus. Ele faz tudo isso, irmãos. Ele faz tudo isso, porque Ele é Deus. Tudo é dEle, tudo é para Ele. Ele é o Senhor de tudo. Lá em Tito, aí o versículo diz, capítulo 3, do versículo 5 ao 6. Vou ler do capítulo 3, a partir do versículo 6. Vejam que texto bonito que diz aqui. Tito, capítulo 3, a partir do versículo 3. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Versículo 4. Quando, porém, vejam só, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo de Deus. Esse é o meu Jesus, esse é o teu Jesus, o fim da linha para o trem sem freio, o fim da linha para o trem descarrilhado e a primeira estação para a vitória e para a vida eterna de Deus. Baixe sua cabeça nesse momento, agradeça a esse Deus que te livrou da morte e te levou para a vida eterna. Senhor Jesus, obrigado, Deus, pelo que Tu fizeste e pelo que Tu fazes ainda hoje. Obrigado, Senhor, porque Tu és poderoso, digno, maravilhoso de toda honra, glória e louvor. Se há, Senhor, uma alma nesta noite, um irmão que entendeu que a sua vida talvez seja um trem meio cambaleante, talvez a sua vida esteja, Deus, sentindo a pressão do ter, sentindo a pressão do mal, do inimigo, achando que o sentido da sua vida está perdido. Deus, no nome de Jesus, relembra ele nessa noite, relembra ele que ele já chegou na estação certa, relembra ele que tu do céu já estendesse a tua mão em favor dele e que tu derramasse o teu Espírito Santo. Relembra ele, Senhor, e fala com ele nessa noite, diz para ele que tu és Deus da vida dele. Ó Senhor Jesus,
salva, liberta, transforma os corações para a glória e louvor do teu próprio nome, porque tu és Senhor e Deus da nossa vida e dessa igreja.